Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Podem sentar em nome de Jesus. Você que veio para a casa do Senhor nessa noite, você não vai se arrepender de ter vindo. Eu quero falar hoje sobre a fé. A fé, ela é o segredo da vitória. Eu quero que vocês abram suas Bíblias comigo, primeiramente, em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Vamos ser rápidos de Bíblia hoje. Lembrando que depois do culto, eu coloco no grupo da igreja a palavra. Caso você tenha perdido alguma coisa, vai estar tudo lá, em nome de Jesus. A fé é o segredo da vitória, em nome de Jesus. 1 João, capítulo 5, versículo 4. 1 João é perto de Apocalipse, em nome do Senhor Jesus. Primeira João 5, 4. Diz assim, irmãos: Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meus irmãos, se existe uma coisa que o crente e o não crente têm em comum, é que todos nós temos que enfrentar esse mundo. Seja você crente, seja você ateu, não importa a sua religião, todos nós temos que enfrentar esse mundo. Todos nós estamos sujeitos aos mesmos desejos. Todos nós estamos sujeitos às mesmas preocupações, às mesmas dificuldades, aos mesmos problemas. Não importa qual é a sua família, não importa qual é a minha família, não importa onde você nasceu. Todos nós estamos sujeitos a passar pelos mesmos problemas. Os problemas, o mundo não escolhe classe social, não escolhe cor, e tudo isso é claro por causa do pecado. Nós temos que entender que no mundo existem problemas por causa do pecado. Você vê, irmão, as coisas que acontecem no mundo, as desgraças. Essa semana passada, um pai matou um filho a facada numa cidade aqui próxima. E assim vai. Hoje, outro homem matou a ex-mulher a facada, lá no Rio Grande do Norte, fora o que tem no Brasil e no mundo o tempo inteiro. E muitas são as pessoas que não têm força para vencer o mundo. Muitas são as pessoas que não têm força para vencer as dificuldades. Às vezes tem pessoas que ela passa por uma dificuldade que não é tão grande, e aquela pessoa ela acaba tirando a sua vida. E às vezes tem pessoas que passam por dificuldades enormes e nunca cogitaram tirar a sua própria vida. Mas o segredo é a fé. A fé, meus irmãos, é a vitória que vence o mundo. Se você não tiver fé na palavra de Deus, se você não tiver fé em Deus, se você não tiver confiança em Deus, qualquer problema vai abalar a sua fé. Qualquer dificuldade, qualquer coisa que se levantar contra você, qualquer algo que o diabo criar na sua vida, vai conseguir fazer você se afastar de Deus, vai conseguir fazer você orar menos, vai conseguir fazer você buscar menos a Deus. Muitas pessoas pararam no meio do caminho porque não tem fé. E a pessoa que ela não tem fé, quando ele ou ela se vê diante do problema, não sabe o que fazer. Igreja, nós conhecemos de longe um homem de oração e uma mulher de oração. É que eu diga por quê? Quando você é uma pessoa de oração, quando você se vê diante de uma dificuldade, você não se desespera. Porque você sabe que Deus está no controle. Agora, se eu não sou aquela pessoa de oração, se eu sou aquela pessoa que eu estou faltando a minha oração, eu não estou buscando a Deus como devo buscar, qualquer problema vai ser motivo para desespero. Qualquer problema vai ser motivo para, ixi, meu Deus do céu, e agora o que é que eu faço? Jesus amado, muitas vezes, igreja, nos falta fé. Muitas vezes nos falta, meu irmão e minha irmã,
confiança em Deus. Muitas vezes falta eu e você a gente confiar no Senhor. Nos falta fé. A fé é a vitória que vence o mundo. Se nós não tivermos fé, nós não vamos conseguir vencer o mundo. E tudo aquilo que você entende que está envolvido com o mundo. Mortes, tristezas, doenças, perdas, depressão, ansiedade, doenças, tudo isso também quer dizer o mundo. E se você não tiver fé na sua vida, você não vai vencer o mundo, pelo contrário, você vai ser vencido pelo mundo. Você quer vencer o mundo, meu irmão? Você quer receber do Senhor Jesus Cristo a coroa da vida? Você quer ser fiel a Deus até a morte? Você quer ter uma fé inabalável? Tenha fé na palavra de Deus. Não coloque a sua fé em uma igreja. Não coloque a sua fé em um pastor, em um ministério, em alguém. Coloque a sua fé somente em Deus. Qualquer fé que não é colocada em Deus e na pessoa de Jesus e no Espírito Santo é uma fé falsa. É uma fé falsa. Às vezes quando a gente está pregando para pessoas de outra religião, o pessoal já tem uma resposta na ponta da língua, né? Não, mas Deus é um só. De fato, Deus é um só. Mas não quer dizer que a pessoa que está na idolatria, que está no mundo, está servindo a Deus. Deus é um só, não tem nada a ver com isso. Deus é um só, não quer dizer que Deus, ele é o nosso Deus, e ele é o mesmo Deus lá do budista, que está lá na Índia. Não quer dizer. Deus é um só, quer dizer que só existe um Deus verdadeiro. Não existe outro Deus. A Bíblia diz em Isaías que antes do Senhor não existiu, e depois dele nunca vai existir outro Deus. Se eu coloco a minha fé em qualquer coisa que não seja Deus e na sua palavra, é uma fé morta, uma fé falsa, que um dia vai se acabar. E quando eu for me apoiar nela, eu vou cair junto com ela. Então, a fé é o segredo da vitória. Em todas as áreas da sua vida, irmão, tenha fé, tenha confiança em Deus, confie no Senhor. A Bíblia nos traz qual é a definição de fé em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, em nome do Senhor Jesus. O que é fé? Você vai sair daqui nessa noite revestido do poder de Deus, se você entender essa palavra, se você atentar para esta palavra nessa noite, você não está aqui em vão. Deus não trouxe você aqui em vão nessa noite. Quem sabe você nem vinha. Você olhou para a chuva e disse, eita, mas Deus trouxe você nessa noite, porque Ele tem algo na sua vida, em nome de Jesus. Hebreus 11:1 é a definição de fé, de acordo com a palavra de Deus. Diz, meus irmãos, assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Só até aqui. Irmão, a fé é isso. É o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, do novo céu, da nova terra, da redenção de Deus em nossa vida, da volta de Jesus. E ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Irmão, eu vou dizer para você o que não é fé. Fé não é você vir para um culto e você orar, você dizer, não, eu determino a minha vitória, eu determino que vai dar tudo certo, eu determino que essa doença vai embora, eu creio em nome de Jesus. E quando você bota o pé para fora do portão da igreja, já muda. Quando você chega em casa, já muda a sua mente, aquilo que você falou, acabou. Deus, o Senhor vai, o meu esposo, a minha esposa pertence ao Senhor, o meu filho pertence a ti. Aí chega em casa, o diabo parece que ouviu a oração. Aí o diabo vai usar o esposo, a esposa, o filho para fazer alguma coisa. A pessoa que estava orando na igreja, quando chega em casa, isso é um condenado do inferno. A praga, foi o diabo que colocou você na minha vida. Isso não é fé. Fé não é você vir para a igreja, orar, e quando você sai da igreja, acabou. Isso não é fé. Talvez seja um pensamento positivo que você tem, e você quer muito que as coisas dêem certo, mas a fé, ela é firme. Quem tem fé aqui, tem fé lá na sua casa.
Quem tem fé quando as coisas vai bem, mas também tem fé quando as coisas vai mal. Já prestou atenção que tem gente que ela só tem fé, que não é fé, quando tudo vai bem? Enquanto eu estou trabalhando, enquanto o dinheiro não está faltando, as contas estão pagas. Eita, Deus é bom, glória a Deus, eu sirvo a um Deus fiel, eu sirvo a um Deus poderoso. Basta faltar uma coisa, às vezes 1 quilo de sal, que é 50 centavos. A pessoa eu não sei, isso é uma vida nojenta, meu Deus do céu. Não é desse jeito? Aí vai caçar confusão com a esposa, às vezes por causa de 1 quilo de sal, que é 50 centavos. Meu irmão, fé não é quando tudo vai bem, quando eu disse você, ei, glória a Deus, aleluia. É quando tudo vai mal, você desanima. Fica até com a cara triste o dia todo. Cara de Amélia, né? O povo diz a cara de Amélia. Onde é que está a sua fé, irmão? Se você é assim, se você age assim, você não tem fé. Porque a fé é a certeza, a fé ela é firme. Pode passar 1000 anos, a fé ela vai continuar sendo a mesma coisa. É Isaac. A Bíblia diz que Isaac orou mais de 20 anos pela sua esposa Rebeca, para que ela tivesse um filho, para que ela engravidasse. Tem crente que ora uma semana, desiste. Tem crente que ora um mês, desiste. Não, eu vou orar porque, por exemplo, uma causa da justiça, uma casa que você quer, algum carro no seu automóvel, você ora um mês. É difícil, pastor, é porque é complicado. Onde é que está a sua fé, meu irmão? Você acha que você vai orar, na hora de você orar, Deus vai entregar na sua mão? Às vezes Deus usa dificuldade para a gente aprender. Não é porque você, assim que orar, tem que receber. Não, Deus sabe o tempo certo de nos dar cada coisa. Agora, se eu parar de orar, se eu não tiver fé, eu não vou receber nada de Deus. Irmão, existe 4 tipos de fé. E só o último tipo é o tipo verdadeiro, que é o tipo da palavra. Preste atenção. Tem pessoas que ela crê na verdade somente porque os outros em redor crêem nela, ou foram criados nela. Tem gente que é assim. Vamos dizer que ele e ela cresceu na igreja, ele diz assim, eu tenho fé, a minha mãe é crente, meu pai, a minha avó, então eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. Mas aquela pessoa, quando sai de perto da mãe, do pai, do avô, da avó, sai do conjunto, né, da igreja, vai às vezes para outra cidade, para outro país trabalhar, a fé dela se apaga. Por quê? Porque essa pessoa nunca teve fé. Às vezes você é só influenciado. É como um time de futebol. Ah, meu pai torce pro Flamengo, então eu vou torcer pro Flamengo também. Aí depois que cresce, eu quero saber de Flamengo, eu vou torcer, é pro Vasco. Ixi, misericórdia. Ou derrota. Não, vou torcer pro Vasco, vou torcer para outro time. Já viu? Tem gente que ela tem fé, se quem tiver ao redor dela tiver fé. Não, se minha esposa tiver fé, ela disser que vai dar certo, eu creio. Não, se o meu esposo disser que vai dar certo, então vai dar certo. Se a minha avó disser que vai dar certo, então vai dar certo. Mas se for para eu crer sozinho, pastor, eu não tenho essa fé não. Você é assim? Você só crê se a pessoa disser, vai lá, João, vai dar certo, João. Agora eu vou. Irmão, a fé pode estar o mundo inteiro dizendo, homem, você é doido de fazer isso. Eu creio na palavra de Deus. É o que basta. É essa fé que nós temos que ter. Não aquela fé de Maria vai com as outras. Todo mundo crê, então eu creio. E quando for para você crer sozinho, você vai ver que você não tem fé. Você nunca teve fé. Tem outro tipo de fé. Esse aqui é o tipo de fé dos crentes de hoje, irmão. Outros, eles creem na verdade por causa das provas externas, os milagres, as profecias. Tem gente que é assim, né? Não. Deus só está naquela igreja, se naquela igreja tem que manifestar demônio. Se não manifestar demônio no culto, o culto é até fraco para mim. Não, se não tiver cura, se o aleijado não andar, eu não creio não. É o Tomé, né? Tomé disse, eu só creio se eu ver, e se eu não ver, eu também não creio não. Irmão, nós não podemos ser como Tomé. Nós não podemos ter essa fé, não. Se eu ver, eu creio. É muito fácil crer depois que está feito, irmão. É muito fácil você crer depois que você viu. Não, agora que eu vi que vai dar certo,
Agora eu creio. Não, Deus está no negócio, pastor. E quando ninguém dava nada? E quando você tinha somente a fé? Tem gente que é assim. Só crê se vê. Só crê, não, se começar a dar certo. Ah, agora eu creio. Agora eu tenho esperança que vai dar certo, irmão. Nós temos que crer, independente de qualquer coisa. Nós temos que deixar de ser esse tipo de crente que começa a orar por algo e porque a gente não vê o que está acontecendo, a gente para de orar. Nós temos que orar até acontecer. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. É para eu e você orar em todo o tempo. Um dia nós vamos colher o resultado das nossas orações. Agora tem que ter fé. Nos Estados Unidos, está acontecendo lá um avivamento, né? Acho que os irmãos já sabem, lá na faculdade, um culto, já está durando mais de uma semana. Milhares, de sábado e domingo, mais de 20 mil pessoas passaram por aquela igreja. Um culto ininterrupto. Eu estava vendo um testemunho de um dos irmãos de lá. O irmão falou assim: você acha que esse avivamento, essa visitação de Deus aconteceu de uma hora para outra? O irmão disse: não, foram anos de oração, foram anos o pastor pregando a palavra, foram anos os irmãos orando, pedindo a Deus que Deus viesse sobre a igreja. Depois de anos, Deus respondeu a oração. Irmão, tem coisas que nós vamos ter que orar anos para receber. Quanto mais a gente ora, mais Deus vai fazendo a gente crescer na fé. Eu lembro de uma irmã, quando eu batizei o esposo dela, quando eu batizei ele, que ele saiu da água, ela disse: pastor, 24 anos de oração para que esse dia viesse chegar. Tem crente que ora um ano, né? É difícil, é complicado. Aquele ali não tem jeito não, pastor, é do diabo já. Meu Deus do céu. E as pessoas que oraram mais tempo, irmão, você tem que orar até o milagre acontecer. Você tem que orar até a porta abrir. Você tem que orar até que a vontade de Deus aconteça. Lembre, nós temos que orar para que a vontade de Deus aconteça e não a minha vontade. Porque a vontade de Deus, ela sempre acontece. Tem pessoas que ela crê porque as verdades bíblicas se recomendam à sua razão e consciência. E acordam com a própria experiência interna. Essa é a fé baseada em provas morais. Tem gente que é assim: não, eu creio porque a Bíblia diz isso, mas nunca crê de verdade. Né? Porque eu acho a palavra de Deus muito bonita, eu acho esses louvores muito bonitos, eu gosto da religião dos crentes. Não adianta. Se eu e você, se a gente não nascer de novo, irmão, nós nunca vamos ter a fé verdadeira. É por isso que muitas pessoas não são firmes diante de Deus. É por isso que muitas pessoas, quando passam por um problema, a primeira coisa que elas fazem, elas saem da igreja. Tem pessoa que o pastor já está quase pagando aluguel na casa dela. De mês em mês tem que ir lá. O irmão parou de vir, vou lá na casa do irmão de novo. Então pode ser assim, irmão. Nós temos que estar firme em Deus. As coisas aconteçam do jeito que eu quero ou não. Deus está no controle de todas as coisas. Eu tenho que ter fé. Se eu não tiver fé, tudo que acontecer eu vou ficar triste, abalado. Eu vou sair da igreja, ninguém ora por mim, ninguém me visita. Tem o crente menino, né? Ninguém me visita, ninguém me dá a paz do Senhor, ninguém fala comigo. Irmão, a salvação é individual. Pode o mundo inteiro estar pecando. Você tem que permanecer fiel a Deus se você quiser ser salvo. Deus não vai aceitar desculpas nenhuma de ninguém. Imagine você chegar diante de Deus. Aí Deus: João, você me seguiu 10 anos, mas depois você me abandonou. Aí João vai dizer: foi, Jesus, mas foi porque a minha esposa me deixou. Aí Deus vai dizer: muito bem, foi só por causa disso então. Será que vai ser assim? Não, a Bíblia diz que ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês, vá para o fogo eterno. Tem outros que eles sentem e amam a excelência da verdade cristã, que é baseada na beleza e adaptação às nossas necessidades. Essa é a fé espiritual. A fé espiritual é a fé na palavra. Viu, irmão? A fé bíblica é a fé na palavra.
Tem gente que se o pastor disser para ela, olha, vai acontecer tal coisa, eu creio, glória a Deus, aleluia. Mas quando lê na palavra, não crê. Não é desse jeito? Tem gente que aí você está lá no seu Facebook, no seu Instagram, no seu TikTok, aí está lá, live das revelações. Aí você entra, aí ele vê que está entrando, né? João entrou, João, Deus está falando para mim, João, Deus vai te dar a vitória. Você, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí quando lê na palavra, não crê. Quando lê na palavra, não acredita. Será que a gente está crendo mais no homem do que em Deus? Será que a gente está crendo mais naquilo que o homem fala do que naquilo que Deus fala? Irmãos, as pessoas no mundo botam pedra na cabeça, sai descalço em procissão, sobe escadaria de joelho, anda a cidade inteira de joelho. E às vezes nós não temos fé para acreditar na palavra de Deus. E às vezes eu e você não temos fé para acreditar no Senhor. Irmão, nós temos que ter fé. A fé verdadeira é a fé na palavra. O que é fé, pastor? Fé é você acreditar naquilo que está escrito na Bíblia. Isso é fé. Não é você acreditar naquilo que o homem fala. É uma besteira que o homem fala. Fé é acreditar naquilo que está escrito na palavra de Deus. Irmão, fé não é sentimento. Abra aí sua Bíblia em João 4,50. Abra aí, meus irmãos. Lembrando, depois do culto, eu vou colocar a palavra lá no grupo da igreja, viu? Aí você pega lá, você estuda. Do jeito que eu estou lendo aqui, eu vou colocar lá. João 4,50. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. João 4,50. A fé não é sentimento. Em nome de Jesus. Diz assim, meus irmãos. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Meus irmãos, preste muita atenção. Fé não é sentimento. A Bíblia não diz que quando Jesus falou a esse homem, ele sentiu no coração, aí deu tudo certo. Não, tem gente que é assim, né? Não, só se eu sentir no coração, mas se eu não sentir. Fé não é isso, meu querido. Fé é eu crer na palavra. Jesus falou, o homem creu, aconteceu. Não é errado você sentir, mas por mais que você não sinta, você tem que continuar tendo fé. Porque fé não é sentimento. Não é eu orar por algo aqui agora, eu orei. Eita, pastor, eu senti que não vai dar certo. Quem já viu? Aí outro, não, eu senti que vai dar certo, irmão. Fé não é sentir. Sabe o que é fé? Está dando tudo errado na sua vida. Está dando tudo errado. Quanto mais você ora, mais piora. Quanto mais você busca Deus, mais as portas se fecham. Mais você permanece firme diante de Deus. Você diz, eu vou seguir a Jesus até o último dia da minha vida. Isso é fé. Fé é aparecer uma doença na sua vida. E você não permitir que essa doença impeça você de buscar a Deus. Isso é fé. Fé é acontecer algo mal na sua vida e você não querer fazer como as pessoas do mundo, colocar a culpa em Deus, dizer porque Deus é mau, porque isso aconteceu. Não, Senhor, eu creio no Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para mim, a tua vontade vai permanecer em minha vida. Isso é fé, meu irmão. Está cheio de crente aí que diz que tem fé, mas quando passa por um problema se desespera. Está cheio de crente que diz que tem fé, mas quando passa por uma situação difícil, ó, murcha. Murcha igual maracujá. Acabou a fé. Acabou a fé do irmão. Sabe por quê? A nossa fé, ela está ligada muito mais às convicções e à certeza do que às emoções. Igreja, fé é você olhar para algo que está escrito na palavra. Você dizer, eu creio. Quer um exemplo? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu
e a tua casa. Ah, pastor, mas eu não sinto que a minha casa vai ser salva. A Bíblia não diz sinta, a Bíblia diz creia. Por mais que você não sinta, por mais que dê tudo errado, quanto mais você ora pela sua família, mais eles se afastam de Deus. Mas a palavra diz, eu creio, eu não vou parar de orar. Até o dia que eu morrer, eu vou estar orando pela minha casa e pela minha família. Isso é fé. Isso é fé. É você estar vindo para a igreja, e quanto mais você vem, mais o diabo usa um familiar seu lá na sua casa, vai chamar você de besta, de beata, né? Virou beato, beata de igreja agora, vai morar na igreja com o pastor. Não, eu vou continuar servindo a Deus, porque eu não sirvo ao homem, eu sirvo a Deus. Isso é fé. Fé não é a pessoa às vezes que vem para a igreja, aí pula, aí roda, aí grita, aí cai no chão. Aí quando passa por uma dificuldade, sai da igreja. Quando acontece alguma coisa, eu vou sair da igreja, eu não quero saber do negócio de ser crente, eu vou para bagaceira. Isso não é fé. Fé, ó, permanecer. Aquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Seguir a Jesus é um caminho sem volta, e para seguir ele até o fim, nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé. Irmão, fé, mais uma vez, é crer em Deus, nas suas promessas e na sua palavra. Hebreus 11:3. Nós estamos indo para o final da nossa palavra, meus irmãos. Hebreus 11:3. Quando o pastor diz que está indo para o final, está na metade, né? Quando o pastor diz assim, estamos indo para o final, lá vem bomba. Hebreus 11:3. Você vai sair daqui nessa noite aprendendo e sabendo o que é fé, em nome do Senhor Jesus. Hebreus 11:3. Irmãos, antigamente, quando você procurei, eu pensava que era assim. Se eu orasse por algo, eu não poderia, em momento nenhum, duvidar. Se eu duvidasse, pronto, acabou. Porque eu fui ensinado assim. Dizia, olha, Caio, você tem que orar, mas você não pode duvidar. Se em algum momento você duvidar, você já perdeu a bênção. Já imaginou se fosse assim? Quantas vezes a gente não enfraquece? Quantas vezes a gente não quer desistir? Mas a Bíblia diz, ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel. Amém, irmãos? Hebreus 11:3 diz, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo do que é aparente. Isso é fé, irmãos. Fé é o crer na palavra, naquilo que Deus diz. Não é o que as pessoas dizem hoje aí no mundo que é fé. O que é que o povo diz do mundo hoje? Você tem fé? Dê a sua casa, irmão. Né? Se você tem fé, dê a sua casa, Deus vai honrar. Pega o seu salário todo e entregue na igreja. Mas se o seu gás acabar, não, dê na igreja, você tem que ter fé. Isso não é fé. Isso é ganância das pessoas que falam e que pregam isso. Isso é ganância, irmão. Como já foi falado aqui nessa igreja várias vezes, pelo pastor Carlos e por mim. Às vezes a pessoa está com dinheiro para dar oferta, ao gás acaba. Mas vai perguntar isso hoje para essas igrejas aí, para certo tipo de pessoas, tem que dar oferta, você tem que provar a sua fé. Será que Deus quer isso? Não. Não, fé é eu crer na palavra, não é eu crer naquilo que o homem diz, é eu crer no que a palavra de Deus, ela declara. Eu e você não somos obrigados a crer em mais nada, a não ser a palavra. Que nem a irmã falou para mim uma vez, pastor, tenho algo de Deus para lhe falar. Eu disse, irmã, nem fale que eu nem acredito, eu creio na palavra. Ah, eu tenho algo de Deus, quando é de Deus, amém, mas quando não é, às vezes é cor da cabeça da pessoa, nem fale que eu não quero nem saber, eu nem acredito. Não perca o seu tempo. Deus fala comigo aqui, ó. Quando eu abro a Bíblia, que eu estou lendo, que eu estou querendo aprender, Deus está falando comigo. Eu não necessito que de um anjo apareça, de ver o cão dos infernos, de ver um anjo, não. Eu creio somente na palavra. Deus pode falar em sonho? Pode, Deus fala. Mas a maioria das vezes é só carnalidade. Não, Deus está me revelando e às vezes não tem nada.
E a Bíblia diz: ai dos profetas que dizem, assim diz o Senhor, quando o Senhor não falou nada. Cuidado, irmão. Eu tenho que crer aqui, ó. Se alguém falar algo e não está de acordo com isso aqui, não creia. A Bíblia diz: se alguém vem até mim e não traz a sã doutrina, descarte. Em nome de Jesus. Como é, então, irmãos, que eu posso obter a fé? Como é que eu posso ter fé, pastor? Romanos 10, 17. Volta um pouquinho aí. Como é que eu posso ter fé? Romanos 10, 17. Em nome de Jesus. Romanos 10, 17. Tudo ok aqui ainda mais 10 horas de live aí. Romanos 10, 17. Como é que eu posso ter fé? Como é que eu posso obter fé? Vamos lá. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como é que eu posso ter fé? Ouvindo a palavra de Deus. Estudando a palavra de Deus. Um homem, ele orou pela fé, e fechando a Bíblia, ela não veio. Aí quando ele abriu a Bíblia e começou a estudar, a fé cresceu cada vez mais. Fé é eu entender isso aqui e eu crer. É eu entender o que está escrito e crer. Quanto mais eu entendo a palavra de Deus, quanto mais eu estudo, mais eu tenho fé. Tem pessoa que não tem fé porque não lê a palavra. Tem pessoa que não tem fé porque não estuda a palavra de Deus. Você não tem que passar o dia inteiro estudando, mas tem coisas que nós temos que saber da palavra de Deus, irmão. Às vezes tem crente que ele está na igreja e ele pensa: meu Deus, será que aquele pecado que eu cometi há 1 milhão de anos atrás, no tempo que o diabo era menino, será que Deus me perdoou? Sabe por que você pensa isso, meu irmão? Porque você não conhece ainda a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe. A pessoa que aceitou Jesus na sua vida, de fato e de verdade, todos os seus pecados, passado, presente e futuro, foram perdoados em Jesus na cruz. Por isso eu não tenho que estar preocupado: meu Deus, fiz aquele negócio tão errado. Você se arrependeu? Então tem perdão, irmão. Então isso é fé. Eu sei, pastor, que Deus me perdoou. Eu sei, pastor, que eu sou salvo porque Cristo morreu por mim na cruz. Eu não tenho a morte. A morte é lucro. Eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus. Não importa aquilo que acontece na minha vida, eu vou continuar crendo em Deus. Isso é fé. Isso é fé. É você saber que todos os seus pecados foram perdoados. É você saber que Deus está com você todos os dias. Mesmo você sendo falho, mesmo você sendo pecador, nós sendo pecadores e falhos, eu sei, Deus está conosco. E ainda que pareça que não, ainda que eu até mesmo não sinta, eu sei, pastor, Deus está comigo. Deus está no controle da minha vida. E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Isso é fé. Isso é fé. Fé é você estar diante de um médico e ele dá um diagnóstico totalmente contrário, mas você diz: eu creio em Deus. Eu creio no meu Deus, a minha vida está na mão dele. Ele sabe o que ele está fazendo. Isso é fé. Mas tem crente que qualquer coisinha sente às vezes Eu já moro sentindo dor no lado esquerdo, né, irmão? Sente uma dor aqui, um formigamento. Vixe, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Isso é começo de infarto. Ela começa a se aperrear, às vezes não é nada. A pessoa se aperreia, sabe, meu Deus do céu. Irmão, nós temos que ter fé. Não quer dizer que quando você tem fé não vai acontecer nada de errado. Mas não importa o que aconteça, eu continuo crendo. Irmão, tem momento que a gente enfraquece. Tem momento que os problemas vêm sobre nós e a gente não sabe o que fazer. Sabe o que é que nós temos que fazer? Continuar crendo em Deus. Continuar acreditando no Senhor. Vai dar certo. Deus está no controle. Irmão, tem que deixar de ter a fé de Tomé. Não, vai dar certo. Vai dar certo, pastor, eu creio. Aí acontece alguma coisa ao contrário. Ixi, eu não disse que não ia dar certo. É desse jeito? Tem gente que crê enquanto ela está vendo. E quando estiver vendo, aí qualquer coisinha, né? Ixi, agora já era. Irmão, você tem que ter fé, independente de qualquer coisa. Você não crê no Deus do impossível. Você não serve a um Deus vivo.
Você não serve a um Deus que ele é todo poderoso, então coloque a sua fé em prática. Está dando tudo errado, mas Deus está no controle. A fé, meus irmãos, ela é um dom de Deus. Abra aí, irmãos. Efésios 2:18. 2:8, por favor. Efésios 2:8. Volta um pouquinho aí, viu? Aliás, adiante um pouquinho. Efésios é depois de Romanos. Romanos, né? Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios 2:8. Para a gente finalizar, tem mais coisa aqui, mas eu não vou ler porque também senão fica muito extenso, eu coloco lá no grupo. Efésios 2:8. Diz, Efésios 2:8. Diz, meus irmãos: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. A fé não é algo que é herdado de uma família para outra, não. A fé, ela vem de Deus. É como a salvação. Não, eu vou salvar meu filhinho. Não, a salvação não é assim. Só quem salva é Jesus. Eu posso ser usado por Deus para que aquela pessoa seja salva. Você pode ser usado por Deus para que alguém tenha fé. Mas você não dá fé a ninguém. Quem dá é Deus. Porque a fé, ela é um dom de Deus. Deixa eu ir aqui. Precisa ir não, viu? Só fique me escutando aí, em nome de Jesus. Por que é que nós temos que ter fé? Por que é que nós temos que ter fé? Por que é que nós temos que acreditar em Deus? Por causa disso aqui, ó. O que diz em Hebreus 11:6. Preste atenção. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que buscam a Ele. Irmão, se você não tem fé, é impossível que você agrade a Deus. Se você quer agradar a Deus, você tem que ter fé. É necessário ter fé, irmão, para que a gente venha ser salvo. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será o que, igreja? Condenado. Então nós temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé não existe salvação. Eu sou salvo quando eu creio em Jesus, quando eu creio que Jesus Cristo morreu por mim, aí eu sou salvo, em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, guarde essa palavra no coração. Fé, ela é a certeza, ela é o segredo da vitória, quando a gente crê em Deus, quando a gente coloca a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, em nome de Jesus, amém, irmãos? Vamos ficar de pé nessa noite, em nome de